Beto, eu conheço essa música de algum lugar. É o jogo do Mario, todo mundo conhece. Videogame. Videogame, Vamos falar daqui a pouquinho de Isso. videogame. E a outra música que a gente tocou no outro bloco foi a Sinfonia dos Brinquedos, de Leopold Mozart, que foi o pai do Mozart. Ele usou brinquedos na época mesmo, brinquedos basicamente de madeira, né? E orquestra de cordas, e ficou bem legal. E é isso aí. Ok. Coisa. Bom, eu queria perguntar para a professora Vera, aliás, queria pedir que ela nos fizesse um resumo sobre como o brinquedo começou na história. Então, a atividade de brincar, ela está presente desde o início da humanidade. Então, os objetos que as crianças usavam para brincar eram miniatura dos artefatos que os adultos usavam nas atividades diárias deles. Depois de muito tempo, os brinquedos, como nós vemos hoje, como nós temos hoje, começaram na Europa, mais especificamente na Alemanha, por época da Reforma, né? Houve uma grande quantidade de trabalhadores, artesãos que deixaram de ter trabalho nas igrejas, né, onde eles construíam santos, e então, para eles aproveitarem a habilidade deles, eles começaram a desenvolver objetos em miniatura destinado às crianças. Então, nesse período é que começou o objeto de brincar, especificamente com essa função como nós conhecemos E comercialmente, hoje. assim, tem ideia? Sim, também na Europa, com a evolução já no capitalismo? do homem na Europa, exatamente, e com a Revolução Industrial, né? Então, os brinquedos mais famosos que a gente tem e que começaram com linha de produção são os soldadinhos de chumbo, né? Que já tinham um molde e eles começaram aí numa linha de produção mais constante e destinada. Mas durante muito tempo as miniaturas ainda eram confundidas com objetos de decoração, né? Então o quarto da menina com brinquedo, o quarto do menino com brinquedo começou na Europa por época da Revolução Industrial. Mas eram usados como brinquedo, efetivamente, não eram só decoração, né? Sim. Durante um tempo, eles eram objetos... Algumas famílias compravam com o objetivo de decoração, mas o objetivo da fabricação era brinquedo. Mas algumas pessoas ainda usavam como a gente tem hoje brinquedos que são peças de coleção, né? Então, naquela época, isso era muito mais forte. A casinha de boneca, o quarto... com valor comercial, produção industrial, começou por época da Revolução Industrial na Europa. No bloco anterior, a gente mencionou o xadrez, né? Você fez uma breve história da origem, né? Me ocorreu que na Brinkmania a gente tem muitos jogos lá, sempre me chamou a atenção, uma variedade de jogos de vários locais do mundo, né? Isso deve ser fruto de pesquisa também, sua, né? Sim. Esses jogos, eles conversam entre si, porque eu quero dizer o seguinte, o xadrez de um é parecido com o jogo de uma outra região, como é que é isso? Sim, tem até um aspecto que eu tenho um jogo na loja chamado Bagachal. É um jogo estratégico também, onde consiste em dois jogadores participarem, um joga com os tigres e um outro joga com as cabras, né? Com finalidades distintas. E existe até uma dúvida. Não foge. Existe uma dúvida com relação a quem surgiu primeiro, se foi o xadrez ou se foi o Bagachal. Alguns estudiosos têm essa dúvida ainda, porque existem registros na história que ainda não definiram qual o jogo mais antigo. Então nós temos. Assim, em termos de representação, de movimentação, não, mas ambos são jogos de estratégia. Só para passar rapidinho, o Bagachal, quem joga com os tigres tem por função eliminar as cabras do jogo, comendo as pecinhas como se fosse o movimento do jogo de damas. E quem joga com as cabras tem por finalidade jamais comer um tigre, que isso aí, a cabra comer um tigre é pura ficção. Mas, de uma forma mais estratégica, imobilizar os tigres dentro do tabuleiro para que ele não tenha para onde se deslocar. Mesmo porque o número de cabras no jogo é maior do que o de tigres. Então elas têm essa possibilidade. Então são dezenas de jogos, na verdade. O Bagachal é de origem africana. Do continente africano. Temos jogos da Ásia, do Oriente Médio, americanos, europeus, de todas as localidades. Mas é interessante, ele está dizendo o Bagachal, que é o tigre comer a cabra.
Eu queria fazer uma pergunta para a professora Vera em relação aos videogames. Muito se fala que o videogame estimula a violência. É isso mesmo ou ele tem algum sentido também educativo? Isso. A gente está tendo um grande número de estudos, de trabalhos a respeito dos videogames, né? Justamente porque, inicialmente, a ideia é de que eles estimulavam a violência na criança. De fato, alguns têm essa característica, mas eles estão... Hoje em dia, a gente já sabe que não é exclusivamente isso. Tudo vai depender do modo como a importância do adulto monitorar a criança durante o jogo, acompanhar a criança durante o jogo e ajudar a criança a atribuir diferentes... A criança e a adolescente, né? Atribuir diferentes significados ao jogo, né? Alguns são bastante explicitamente violentos, né? Então, e eles podem ajudar também ao desenvolvimento da criança, do adolescente, ou não? Bom, do ponto de vista motor, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Que eles têm uma habilidade motora nesse tipo de jogo que, para quem não viveu essa realidade na infância, é muito difícil. Também a visão tridimensional, mas há alguns, a gente já sabe que tem alguns prejuízos, por isso a importância, como é uma evolução que dificilmente a gente vai conseguir barrar, a importância do adulto monitorando, conhecendo o brinquedo antes da criança e monitorando a criança durante esse tipo de jogo. Legal, e eu queria perguntar para o Marcel, como é que vocês competem com a TV, com os meios de comunicação que fazem publicidade dos brinquedos industrializados? Como é que é isso? Essa queda de braço. É difícil porque hoje o brinquedo industrializado deve ter uma penetração na mídia muito grande, né? E nas épocas de Natal, Dia das Crianças, assim, a massificação é mais intensa ainda, né? A gente procura justamente contar com aqueles nossos clientes que têm essa preocupação, né, de repente ter uma participação mais efetiva na educação e na formação da criança, aqueles pais que ainda destinam o pouco tempo que tem hoje, que a gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, o tempo que ele teria para destinar para brincar com o filho é muito curto, mas aqueles 15 minutos diários que o pai de repente chama o filho, senta aqui filho, vamos jogar um botão, vamos de repente para a praia no final de semana, vamos jogar um taco, vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola. Então esse pai que tem essa preocupação, que ainda tem esse tempo, digamos, para poder destinar ao filho, é ele que vai à nossa loja e procura um brinquedo onde realmente ele possa interagir com o filho, né? Essa é a realidade. Bom, estamos encerrando. Infelizmente. Mas as pessoas têm uma semana ainda, né, para se familiarizar com esses brinquedos, visitando a loja do Marcel e pesquisando no blog do programa. Vocês têm mais algumas informações e ainda lembrando que vocês, no e-mail que está aparecendo na tela e para vocês, aquele que responder primeiro ou justificar primeiro por que merece ganhar um presente do nosso amigo Marcel aqui, vai receber um presente de Natal, tá certo? Acho que legal, é isso aí. Muito obrigado, Marcel, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado mesmo. Obrigado, César. Beto. Grande Beto, muito obrigado. Boa noite. Vamos brincar agora? Vamos lá.